Como se tornar um barbeiro rico segundo a filosofia do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro que eu li em mais ou menos 10 ou 12 dias. É um livro bem rápido, bem gostoso de ler, é recheado de histórias e muita sabedoria ao estilo Rei Salomão, ao estilo Provérbios. Tem até alguns provérbios babilônicos aqui durante o livro, mas o fato é que, depois que você faz essa leitura, você entende exatamente como lidar com o dinheiro. E eu vou te resumir o livro e te mostrar algumas lições que eu aprendi para que você consiga se tornar um barbeiro rico, seguindo essa filosofia desse livro aqui. Logo quando você abre o livro, você já encontra uma frase aqui que eu achei bem legal e eu destaquei ela para vocês, que é: o dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as leis simples que governam a sua aquisição. O livro começa da seguinte forma: ele, como eu disse, ele é cheio de histórias, tem um linguajar bem legal, assim, um português mais rebuscado em alguns momentos. E você consegue fazer uma imersão daquela época da cidade da Babilônia. A gente está falando assim de 6, 7 mil anos atrás, provavelmente. Mais legal ainda que deixa esse livro é que existe achados babilônicos, inclusive eles gravavam histórias, vendas ali no comércio de, por exemplo, chegou um comerciante, chegou um homem, me vendeu uma vaca, pegou 4 sacas de trigo e eu devo 3 sacas de trigo para ele. Eles gravavam numa plaquinha de argila. Então a Babilônia, ela era uma cidade muito evoluída para sua época, uma das mais evoluídas, se não for a mais evoluída da sua época. E existem vários achados, inclusive histórias dentro do livro que são histórias reais dos seus registros que os cidadãos daquela época faziam. Bom, o livro começa com a história de um homem chamado Banzir, ou Bansir, não sei como se pronuncia, mas ele era um fabricante de carruagens, um cara forte, musculoso, viril, dotado, peludo, segundo o livro. E o que acontece? Esse cara, ele estava ali de bobeira, encostado no muro, refletindo, enquanto a sua esposa achava isso estranho, olhava para ele, não entendia muito bem o que estava acontecendo. E ele era um construtor de carruagens que estava ali paradão, refletindo sobre a vida. E aí chega um amigo dele, chamado Colby, um músico, e é bem legal essa citação. Quando você for ler o livro, você vai ver que é uma saudação bem rebuscada, um português bem bonito. Mas basicamente ele chega ali e fala assim: olha só, né? Possam os deuses abençoá-lo, meu amigo Bansir, se bem que eu acho que já foi abençoado, afinal de contas está meio de boa, né? Se você não tivesse sido abençoado, você estaria trabalhando. Então, o que você acha de dividir essa bênção comigo? Me empreste 2 moedas de prata e até o fim da noite eu vou te pagar e você não vai nem perceber que me emprestou. E aí Bansir olha para Colby e fala assim: cara, pior é que eu não tenho 1 centavo no bolso, se eu tivesse eu te emprestaria. E aí Colby, o músico, fica revoltado e fala: como assim você não tem nem R$1 no bolso e você tá aí de bobeira? Por que não vai terminar aquela carruagem que tá pela metade? E aí ele conta para Colby que ele teve um sonho. E nesse sonho ele era um homem muito rico. Um homem rico que comprava boas roupas para sua esposa, morava numa boa casa, comiam boas comidas, ele tinha reservas para o futuro que deixavam ele tranquilo. E ele acordou perturbado com aquele sonho, porque ele trabalhou a vida inteira, foi um cara honesto, sempre trabalhou, e simplesmente ele não tinha 1 centavo no bolso. E aí Colby fala para ele que, refletindo dessa forma, né, nunca tinha visto ele falar assim, mas ele trabalhou a vida inteira, ele era músico, ele compunha as canções e, enfim, tocava em eventos. E ele fala que ele gostaria de ter dinheiro para comprar uma harpa ainda maior, para compor novas músicas e ganhar ainda mais dinheiro, mas não tem nem para fazer um investimento. E ele chegou à conclusão que eles não enriqueceram porque eles nunca buscaram dinheiro, eles sempre buscaram um ofício somente. E eles eram muito bons, excelentes naquilo que faziam, mas não sabiam as leis da aquisição do dinheiro e não conseguiam governar sobre isso. E durante essa discussão, essa filosofia deles, Colby se lembra que eles tinham um amigo chamado Arcade. E esse amigo era considerado o homem mais rico da Babilônia. E aí ele falou que esses dias passou na frente da casa do Arcade, o Arcade cumprimentou ele, era um cara simpático, e ele deu a ideia para Bansir, falou assim: cara, vamos lá conversar com ele, quem sabe ele nos mostra qual é o segredo para adquirir o dinheiro. Afinal de contas, Arcade era um amigo de infância, que eles participaram da mesma escola, tiveram a mesma estrutura, e segundo Colby, ele não tinha habilidades extremas ou extraordinárias que faziam ele se destacar, ele era uma pessoa comum assim como eles. E aí eles foram lá pegar alguns conselhos com Arcade, e aí que começa as indicações do livro, as dicas para que você se torne uma pessoa próspera, uma pessoa rica, e eu separei algumas leis aqui, alguns princípios que eu quero compartilhar com você. Arcade vai contar todos esses princípios em forma de história, né? Ele não vai simplesmente dar uma lista, tudo tem uma história, e são bem legais as histórias, bem envolventes, você vai ler esse livro rapidinho, mas eu vou resumir aqui os princípios que ele deixou. O primeiro deles é que você
vive com menos do que você pode ganhar. Arcade, ele conta a história sobre como ele aprendeu a guardar dinheiro e ele guardava 10% de tudo aquilo que ele ganhava. Então, uma vez, um comerciante falou com ele, um negociante falou com ele assim, olha, se você guardar 10% do que você ganha, o que vai acontecer daqui 10 anos? E aí ele falou, olha, daqui 10 anos eu vou ter um ano de trabalho poupado, né, se eu guardar 10% daquilo que eu ganho. E aí o comerciante riu, falou, é verdade, mas não é uma verdade completa, porque você vai ter um ano de economias, só que você vai fazer esse dinheiro render. Então esse dinheiro vai valer mais do que um ano. Talvez esse dinheiro vai valer 2, 3, 4 anos de economia. E o fato é que se você fizer uma matemática simples, por exemplo, mesmo que você faça um investimento em 100% do CDI, que é qualquer aplicativo de banco tem aí, e você guardar as suas economias, 10% do que você ganha, ali pelo terceiro ou quarto ano, você já vai ter o recebimento de dividendos equivalente a um quarto ou um quinto do seu ano, ou seja, você já vai ter de dividendos o equivalente a 3, 4 meses de poupança que você vai estar recebendo. Então esse dinheiro ele vai se multiplicando e é isso que o livro quer dizer nessa sabedoria. Nesse caso aqui eles não tinham poupança para investir, né? Poupança não, né? Poupança só para você entender, mas eles não tinham investimentos, até porque não investe na poupança porque não vai dar dinheiro. Você tem que investir em outras coisas, mas o papo não é esse agora. Mas o fato é que eles não tinham algo uma linha para investir, né? Não tinham papéis para comprar, papéis de ações, nem nada assim. O que eles faziam? Eles investiam em negócios. E aqui vem uma grande sabedoria, que depois que você guarda esse dinheiro, na verdade uma antes você paga todo mundo menos a si mesmo, né? Arcade fala isso para eles. E aí eles falam, como assim a gente paga todo mundo? Olha, vocês pagam o cara da roupa, o cara da comida, vocês pagam o aluguel da sua casa, mas vocês não pagam a si mesmos. Então vocês precisam reservar um dinheiro que vocês ganham para pagar a si mesmo, para o seu futuro, para os seus investimentos. E aí vem a segunda lição, que é você fazer o dinheiro trabalhar para você. É você buscar rendimentos que se multipliquem. E aí ele conta uma história, que essa é uma das lições mais importantes que eu já vi, que é quando ele juntou um ano de trabalho, um ano de economias de 10% dos seus rendimentos, ele deu esse dinheiro para um oleiro, e esse oleiro ia até uma outra cidade e ele ia buscar joias preciosas para vender. E ele tinha um mentor, e o mentor falou, olha, o que você fez com o teu dinheiro? Ele falou, eu dei para esse oleiro, ele vai lá até a cidade, acho que era Nínive, ele vai trazer joias preciosas, a gente vai vender com bons lucros. E o cara riu e falou que ele iria perder todo esse dinheiro, porque o que um oleiro entendia de joias? Se você quisesse uma consultoria sobre estrelas, você perguntaria para os astrólogos. Se você quisesse uma consultoria sobre pães, você perguntaria para o padeiro. Sobre escudos, perguntaria para o ferreiro. Então um oleiro jamais saberia negociar joias, e de fato isso aconteceu. Ele perdeu o seu primeiro investimento, perdeu todas as suas economias, porque ele foi tomar um conselho com pessoas que não entendiam do negócio. E aí vem a grande lição para mim, que é, se você quer ter bons conselhos sobre como fazer o seu dinheiro multiplicar, você precisa aprender com quem já fez. E nem sempre você tem acesso a pessoas assim, né? Existem homens mais velhos, por exemplo, vamos dizer que você quer comprar imóveis, né? Então tem aquele tiozinho da tua igreja que tem 10 imóveis. É com esse cara que você tem que conversar, não com alguém que está alucinando querendo ter imóveis também porque viu um vídeo na internet. Vamos dizer que você quer aprender a ficar rico com a sua barbearia. Você tem que encontrar professores e mentores que aprenderam a ficar rico com a barbearia e tem alguma coisa, algum bom conselho para te dar. E antigamente eles não tinham isso que nós temos hoje, o acesso à internet, para que você consiga comprar bons cursos e ter acesso a bons professores. Hoje você tem esse acesso, inclusive pode ser um dos investimentos para que você faça o seu dinheiro multiplicar. Enfim, esse foi o conselho mais sábio que eu achei do livro. É você não perguntar para quem não entende, ou seja, não perguntar para quem ainda não chegou lá. E é muito fácil isso acontecer, porque você sempre tem um parente pronto para te dar uma opinião, um conselho sobre o que você deve fazer com o seu dinheiro, com as suas economias, e geralmente esse parente não construiu nada, esse amigo não construiu nada, e a gente entra numa furada, principalmente se forem promessas de ganhos milagrosos. Uma outra questão que ele traz aqui é você não comer as suas sementes. A partir do momento que você investe o seu dinheiro, essa sua economia, você não utilizar desse dinheiro para você gastar, e sim você reinvestir. Então ele traz o exemplo como se você plantou uma árvore, essa árvore deu sementes e agora você planta novas árvores. E Arcade conta que em um determinado momento ele estava comendo os frutos dessa árvore, né, gastando todo o seu lucro. E Galmiche, que era o mentor dele, ele fala, cara, você precisa plantar também as suas sementes para que elas se multipliquem cada vez mais e a sua sacola de dinheiro fique cada vez mais cheia. E aí, por último, ele fala que você precisa melhorar a sua capacidade de ganhar dinheiro. E aqui ele está falando, óbvio, de desenvolvimento pessoal, né? Você se tornar cada vez mais excelente, mais capaz naquilo que você está fazendo, para que você consiga ter
o teu dinheiro vindo do seu trabalho, né? E às vezes a loucura aqui do barbeiro é, poxa, cara, eu preciso encontrar algum tipo de investimento. Não necessariamente. O problema é que a gente está muito acostumado com o curto prazo, né? Agora, imagina você guardando, igual os meus barbeiros ganham 14 mil reais por mês, por exemplo. Se ele guarda R$1.500 no mês, que seria equivalente a 10%, a gente está falando de 18 mil no ano, em 10 anos, 180 mil, mais os juros, provavelmente estaria perto da casa dos 350, 400 mil reais guardados e multiplicando. Imagina isso em 20 anos, com certeza teria mais de R$1 milhão ali, ou até mais, mas o fato é que conforme você aumenta a sua capacidade de ganho dentro do seu trabalho, e essa é uma realidade muito plausível e não uma ilusão, uma loucura, você vai ganhando mais dinheiro com capacidade de ganhar mais, você vai ter capacidade de investir mais, como por exemplo, vou dar uma entrada num apartamento de 20 mil reais, 30 mil reais, apartamentos mais baratos de 100 mil, 150 mil, e você vai colocar esse apartamento para alugar. E o aluguel desse apartamento vai pagar as parcelas. Nem com isso funciona porque eu tenho alguns apartamentos assim e eu consigo pagar a própria parcela. Claro, não é já no primeiro pagamento, mas depois de 2, 3 anos ele começa a meio que se pagar. E aí daqui 20 anos quem pagou o apartamento para mim foi meu inquilino. Então imagina se eu faço isso regularmente a cada 2, 3 anos, daqui 20 anos eu tenho 10 apartamentos. Estou bem tranquilo para viver a minha velhice. E um último ensinamento que Arcade traz é para você proteger a sua família. Ele fala ali uma espécie de seguro de vida, então seguro de vida nem é tão caro assim, na verdade eu acho bem aceitável, porque se você morrer, você deixa a tua família assistida, né? Obviamente eu tenho seguro de vida, as pessoas ricas têm seguro de vida porque elas sabem que se elas se forem, uma grande parte da receita, principalmente se o homem morrer, né, vai embora, então ele precisa deixar a sua mulher assistida. Essa é uma ótima maneira de se proteger. E ele fala também para você aproveitar a vida enquanto você está aqui nessa terra, desde que você não ultrapasse os seus 90% de gastos, né? Então você tem 10% ali para você guardar e investir esse dinheiro e 90% para você viver. Eu acho ele até bem, assim, bem tranquilo, né, você guardar somente 10%, e eu acho que ele deixou até bem aberto essa brecha, mas o fato é que você nunca gasta mais do que você ganha, mas você aproveita a vida e não vive só guardando, mas você tem que guardar para sua velhice. E aí ele traz uma outra filosofia, um outro conceito que eu achei muito legal, que aqui cabe de novo a letra poética, que é: todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Ou seja, não importa quanto dinheiro você ganhe, sempre você vai encontrar alguma coisa para você gastar esse dinheiro, então você nunca vai suprir todos os seus desejos. Você nunca vai suprir, essa que é a verdade, porque você não tem capacidade de fazer recursos ao ponto de suprir tudo. Por isso que a gente tem ali homens, por exemplo, gastando milhões e milhões e milhões de reais em um carro. Então não importa o quanto você ganha, você sempre vai procurar uma forma de você gastar esse dinheiro, porque você sempre vai ter um desejo novo. Então, você acostuma a isso e aí você começa a guardar o seu dinheiro. E o primeiro passo para você sair das suas dívidas, depois ele vai aprofundando, eu vou aprofundar também essa história com vocês, mas é fazer um levantamento de tudo aquilo que você deve e você colocar o seu consumo, né, o seu custo de vida com no máximo até 90%, e você, na verdade, depois vai virar 70%, uma história mais avançada. Mas outra sabedoria que ele traz é melhor ter pouco lucro com baixo risco do que você entrar numa loucura mirabolante. Eles chamam, eu não lembro bem a palavra, mas é como se fosse uma ilusão, onde você vai perder todo o seu dinheiro. Ele traz uma sabedoria sobre você ter a sua própria casa, e ele fala que os homens que têm sua própria casa têm seus corações felizes e em paz ao ver as crianças brincando ali no jardim. E por último ele fala também para você aumentar a sua capacidade de ganhar, né? Você estar mais desenvolvido. Vou te dar um exemplo de um outro contexto que ele traz, é para você não deixar as oportunidades passar. E ele está falando sobre a procrastinação. Esses dias eu vi um anúncio de um curso que vai ter aqui em Curitiba do Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel J, e era R$250. Eu mandei para minha esposa e falei: amor, tô pensando em ir. Ela falou: vai amor, é tão barato, né? E aí passou uma semana, eu fui lá comprar. Quando eu fui comprar, tinha acabado, não tem mais ingresso. Era R$250. Cara, R$250 simplesmente não é nada, né? Pouquíssimo dinheiro. E eu perdi essa oportunidade pela minha procrastinação. Ou uma outra história é que eu, quando comprei 2 estúdios para alugar, eles estavam no preço promocional, 2 anos depois agora eles estão se pagando, conforme eu falei para vocês no começo do vídeo, e agora eu quero comprar mais, e na época eu tinha o dinheiro para dar de entrada, porque a entrada estava muito barata, era só 10% do valor do imóvel, e eu não fiz, e agora, se eu conseguir, eu vou ter que pagar mais caro agora, e eu deveria ter feito isso antes, e eu teria capacidade de ter 4 apartamentos, então perdi essa oportunidade. E aí mais pra frente no livro nós temos a história do Dabazir, que era um homem livre que se tornou escravo e agora era rico.
Em resumo, o Dabazir, ele foi vendido como escravo para pagar uma dívida do irmão, não era nem dele. O livro conta que tinha esse tipo de coisa na época, né? As pessoas se davam como garantia e se tornavam escravos. E esse cara, ele foi para uma cidade lá que tinha um rei, e esse rei queria tornar ele um eunuco para as esposas, mas a esposa falou, uma das esposas falou, não, a gente tem muito eunuco, mas eu preciso de um cara que conduza camelos. E aí, esse cara sabia conduzir camelos, e essa rainha, né, a esposa do rei, ela se tornou amiga desse escravo e ficava provocando ele se era um escravo ou se ele tinha uma alma livre, porque um dia ele foi um homem livre, e isso, ele se sentiu muito provocado com isso, até que ele falou para ela que ele era um homem livre, sim, enfim, ele tinha atitudes diferentes dos outros escravos, até que um dia ela levou ele para uma outra cidade e falou, ó, pega o meu camelo e fuja, já que você é um homem livre, então fuja. E ele entrou nessa viagem, é uma viagem louca, o cara quase morreu e etc e tal. Provavelmente é uma história real, porque essa história está gravada nas pedrinhas de argila lá. Esse cara voltou para sua cidade e ele estava extremamente endividado, e agora chegou na parte da dívida que eu tinha falado para vocês. E aí ele fez um plano, e esse plano era do 100% do que ele ganhasse, ele iria 20% pagar as pessoas que ele deviam, 10% ele iria guardar para investimentos e 70% ele iria viver. Então se você está endividado, você não vive com 90%, você vive com 70%. E aí desses 20% ele foi lá e negociou com os caras que ele devia, e era uma grana, o livro descreve ali, ele anotou nas plaquinhas de argila quanto que ele devia, mas era assim tipo, sei lá, não sei dizer no dinheiro de hoje, mas na época lá eram 300 moedas, enfim, provavelmente era muito dinheiro. E ele levou um ano para pagar essas pessoas. Algumas pessoas ficaram felizes, outras tristes, né? Tristes não, né? Mas bravas, porque ele iria demorar a pagar, mas o fato é que no final todo mundo agradeceu ele conseguiu pagar suas dívidas e se tornou um homem rico. E aí ele conta toda essa história de maneira detalhada. Essa história é tão massa que um professor que traduziu essas plaquinhas, ele também estava endividado. E ele usou esse conceito de 5.000 anos atrás, que ele aprendeu com esse cara Dabazir, para pagar suas dívidas. E 2 anos depois ele escreve para o arqueólogo falando que funcionou o método do cara, que ele conseguiu pagar suas dívidas e inclusive estava guardando dinheiro, estava muito feliz, enfim, aqui dentro do livro tem todos os detalhes. Mas o fato é que ele conseguiu pagar todo mundo, estava se tornando um homem rico, e isso é muito massa. E por último, a gente tem a história de Shahunada, que ele foi vendido como escravo também, e ele conta como que ele deixou de ser escravo para que ele conseguisse se tornar um homem rico. E é bem legal essa história, esse também quase morreu, enfim, mas essa última história eu vou deixar para vocês lerem um livro, senão eu vou contar o livro inteiro, vocês não vão ler e eu quero que vocês leiam. Enfim, aqui estão as sabedorias do homem mais rico da Babilônia. Os princípios são muito básicos, que basicamente é você viver com menos do que você ganha, você guardar uma parte para você poder investir, e se você tiver dívidas, você negociar com os seus credores ao ponto de você pagar essa dívida no longo prazo, para que você não se enfie em cada vez mais dívidas e vire uma bola de neve. E você fazer o seu dinheiro render para você e acreditar no longo prazo, não é nada de curto prazo, você vai investindo ao longo dos anos, fazendo com que esse dinheiro se multiplique e você não come as sementes, você deixa os seus rendimentos trabalharem cada vez mais para você, ao ponto de que daqui 10 ou 20 anos, enquanto você ainda tem força de trabalho, você vai acumulando riquezas e essa riqueza vai crescendo cada vez mais. E se você quiser aprender a como ter uma barbearia muito próspera, faturar 3, 4, 5 vezes mais, não esquece que nós temos vários cursos, um deles é a Fórmula Shelby, onde eu te ensino o modelo de negócio da barbearia por assinatura, você tem toda a estrutura, tem sistema e etc e tal. Se você for um barbeiro, temos o Podium Academy para você aprender a como se tornar um barbeiro que fatura mais, sair de um barbeiro que fatura 3 mil para um barbeiro que ganha 10 mil de comissão, por exemplo, através de você melhorar a sua capacidade de ganhos, melhorar a sua capacidade de trabalho. Então nós temos formação para o empresário e formação para o barbeiro, não com o foco na técnica de corte, mas com foco na técnica de ganhar dinheiro dentro da barbearia. Se você quiser saber mais, clique nos links abaixo. Se você for empresário, vá atrás da Fórmula Shelby ou da certificação Podium. Se você for barbeiro, vá atrás do Podium Academy. Vou deixar os links aqui. Valeu, tamo junto, até a próxima. Fui.